Muito boa noite e muito bom dia para você que está nos assistindo. Meu nome é Lucas e esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série de vídeo aula, onde que eu vou tentar ajudar vocês nessa carreira, se vocês quiserem ser futuros desenvolvedores, futuros designers e futuro PO, qualquer coisa relacionado à engenharia de software. Eu não sou um dos melhores qualificados para isso, eu ainda estou fazendo minha graduação na Univangélica de Engenharia de Software, mas por questão de eu ver que tem muita gente que sempre fica atrás de mim me pedindo ajuda para poder eu ajudar elas antes da semana de prova começar, ou de algumas atividades que eles acham têm dificuldades e precisam da minha ajuda. Então eu vou iniciar essa série de vídeos para poder ajudar essas pessoas e não só ajudar o pessoal da minha sala, mas sim os períodos menores, os pessoas que estão começando no primeiro, no segundo. Eu estou indo nesse exato momento para o quinto período e eu espero que vocês gostem dos vídeos. Por favor, dá um like, se inscreve no canal. Se caso vocês acharem que o conteúdo no qual eu expliquei é mais fácil do que o professor tinha dito em sala de aula, mostre esse vídeo para ele. Quem sabe a metodologia que é mostrada nesse vídeo que eu aprendi, o professor adquire para ele poder ensinar vocês. Então, fiquem com o vídeo, aproveitem bastante e vamos pro vídeo. Então, gente, como é dito no começo, nós vamos ensinar sobre coisas relacionadas à engenharia de software. Eu vou começar com uma coisa bem básica, mas que é uma coisa que eu sempre utilizo na criação de documentos de visão dos meus produtos, que é uma coisa relacionada à matéria de requisitos e métrica de software, que é as personas, os nossos personagens fictícios que vão utilizar o nosso projeto. Para isso, nós selecionamos 5 tópicos, onde que no primeiro a gente vai falar sobre o que é a persona e por que a gente deve utilizar ela, ou por que a gente usa. Já o segundo tópico a gente vai abordar bem de relance a sua história de origem e também apontar uma das importâncias, ou o motivo que ela é tão importante para ser aplicada. Eu também vou descrever alguns tipos de personas que podem ser criadas para cada projeto e também ainda vou estar falando de como é que cria uma persona, de como é que você faz uma persona para o seu projeto. E sem falar que no nosso quinto e último, eu vou dar uns elementos de exemplos também de personas que você pode estar criando. Então, para começar, eu queria já iniciar falando que para você que está iniciando na engenharia de software, provavelmente a matéria de requisitos e métrica de software, ela é uma das primeiras que você aprende porque ela é uma das básicas. Nesse caso, o que que eu tenho que deixar, na verdade, em mente, antes de falar o que que é uma persona, eu tenho que deixar em mente na cabeça de vocês de uma coisa. Um software que é feito, que a gente constrói, ele não é feito para nosso próprio uso, mas sim que ele é feito para pessoas usarem o nosso software para resolver as dores dela. Ah, mas Lucas, eu quero ser o dono do nosso produto, eu quero ser o dono do trem que eu vou criar. Mesmo, sei lá, vou dar um exemplo. Um software de biblioteca para cadastrar livro, registrar livro, ver quem está alugando ele, por aí vai. Mesmo você sendo o dono desse produto que você quer vender ele para as outras pessoas, você tem que imaginar o que que essas pessoas que vão utilizar ele vai querer ter em um sistema de biblioteca. Então, você sempre tem que pensar no cliente para aí sim você desenvolver o seu sistema. E a persona, o que que é a persona? A persona é basicamente uma pessoa fictícia, uma pessoa que a gente cria, que é com dados reais, que descreve uma história sobre essa pessoa e que nessa história ela vai ter uma dor, um problema que ela precisa resolver. E aí dentro desse problema,
onde que vai ser feito o nosso software para resolver esse problema. A persona ela é feita para que o time inteiro, seja os designers, o time de desenvolvimento, o QA, possa entender, tipo, como se tivesse empatia, como se ele estivesse na pele daquela pessoa, e aí sim fazer seu software para resolver o problema no qual a nossa persona está tendo. E por que que a persona, por que que a gente deve usar uma persona? Como eu já disse antes, a gente tem a empatia, que é um dos pontos que basicamente ela faz ajudar a equipe a entender o que que a persona está desejando, qual que é a dor dela e como ela queria o software para poder resolver essa dor. Nós também temos o foco, onde que a gente pode garantir os requisitos sejam aliados com as necessidades reais, pois quando a gente vai se tratar de persona, quando a gente vai criar uma persona, a gente, por desenvolver uma história, a gente pode levantar dados no qual a gente pode definir quais são os nossos requisitos. Voltando para um sistema de biblioteca. Num sistema de software de biblioteca, qual dos pontos vocês acham que é mais relevante? Um sistema onde que você cadastra onde que você registra o livro, aonde que ele vai estar, ou quem alugou o livro? Qual desses dois itens é o mais importante? E com a persona, a gente pode ter meio que uma clareza disso, meio que definir o que é o item de maior valor que quando a gente entregar para o nosso cliente, ela vai querer, mesmo a gente tendo apenas uma única funcionalidade no momento. E também nós temos a priorização, que permite identificar quais funcionalidades ou características têm mais impacto no usuário. Voltando ainda para aquela pergunta, nós temos o item para cadastrar o livro e mostrar onde é que ele está, ou o sistema de alugar o livro, quem está alugando esse livro. Entre essas duas, qual que vocês acham mais que uma pessoa que está lá sentada na biblioteca recebe mais informações de pessoas para poder saber o que ela precisa registrar? Aonde que está a posição do livro ou quem vai estar sendo alugado? No caso, na meu ponto de vista, o maior foco principal é para saber quem está alugando o livro. Pois, mesmo se a pessoa chegasse lá para saber aonde que está o livro, eu poderia puxar para saber se o livro já está sendo alugado por uma pessoa. Entendeu? E aí, vamos para o nosso próximo tópico, que é a nossa origem. É a sua história de origem. Basicamente, a persona, o conceito dela, foi desenvolvida na década de 1990, introduzido por esse senhorinho simpático que está aqui na tela de vocês, chamado Alan Cooper. Alan Cooper foi o pioneiro em desenvolvimento centrado ao usuário. Ele criou essa abordagem, pois permitiu que o time de desenvolvedores tinha meio que uma dificuldade em criar produtos que estejam alinhados às necessidades reais do usuário. O time de desenvolvimento, por não ter uma clareza, só saber o que é o projeto, eles não sabem o que o nosso cliente vai querer utilizar primeiro, como o nosso primeiro MVP. Então, quando ele percebeu isso, ele meio que desenvolveu as personas para que o time dele entendesse qual que era o item mais prioritário que eles deveriam realizar primeiro para que aí sim entregasse aos seus usuários. As personas eram usadas principalmente no design de interface, mas ao passar do tempo, sua aplicação foi expandida para várias áreas, como a aplicação foi exigida em várias áreas, como uma metodologia ágil. Hoje, essa ferramenta é indispensável para qualquer projeto centralizado ao usuário. E quais são as importâncias que a gente tem de personas em requisitos? Bem, uma das importâncias é definir os requisitos funcionais e não funcionais alinhados às expectativas do usuário. Esse vídeo está sendo introdutório e eu só vou falar de personas.
mas pode ficar tranquilo que futuramente eu irei fazer um vídeo ensinando sobre requisitos e requisitos funcionais e não funcionais. Mas resumidamente, com a persona eu consigo definir os requisitos funcionais, no caso, o que o software vai ter para que o usuário possa mexer, seja o sistema de cadastro do livro ou o sistema de consulta para saber se o livro está sendo alugado ou não. Ou também a gente vai ter os requisitos não funcionais, que é para saber se o nosso cliente ele vai precisar, por exemplo, se ele vai ter que utilizar o software pelo celular e pelo computador. Ou seja, a gente tem que ter uma responsividade para esses dois aparelhos. A gente pode priorizar as funcionalidades baseadas na necessidade das pessoas de mais representativas, que no caso é o que eu já disse no tópico do porquê que a gente usa, que é em qual dos dois softwares, o de cadastro para saber onde está o livro e o de registro para quem está alugando o livro, qual das duas é mais importante, e também testar o sistema sobre a perspectiva do usuário, garantindo uma experiência satisfatória. A gente sempre, como engenheiro de software, eu acredito que a melhor abordagem para a gente é o MVP, onde que a gente entrega o software por etapas que possa satisfazer o nosso cliente para que aí sim a gente continue evoluindo, ao invés de a gente entregar metade do software para que aí sim, quando estiver pronto, o nosso cliente se satisfazer, entendeu? Então a gente pode realizar os testes para saber se o nosso software está funcionando com base no que o nosso usuário vai querer. Então, geralmente, quando vocês forem desenvolver um software, procura quem vai ser o nosso cliente, quem possivelmente pode utilizar o nosso software. Se caso o software ele é de pessoas em gerais, pessoas de qualquer pessoa pode utilizar, aí a gente vai entrar em outros pontos mais para frente que eu vou demonstrar para vocês aqui nesse próprio vídeo mesmo. E para isso nós vamos falar sobre os tipos de pessoas que podem ser criadas. Que no caso eu não sei se de fato são tipos de pessoas que são mesmo, como é que eu falo? De fato, coisas que a gente estuda mesmo, mas no decorrer dos projetos que eu fui fazendo, eu encontrei esses três tipos de pessoas que você cria, três tipos diferentes. No caso, nessa daqui é a persona focada na dor do usuário. Basicamente o que é? Vamos aqui na definição. A definição fala: uma persona criada para representar um usuário com base em seus problemas e frustrações e dores. O foco está em entender as dificuldades enfrentadas para que o software possa oferecer soluções. Basicamente, nesse software, nessa persona, ela tem o objetivo de identificar o que o nosso usuário deseja, o que ela está precisando naquele momento. Ou seja, quando a gente vai criar esse tipo de persona, a gente vai criar ela com base na dor dela. A gente vai desenvolver a história com base no que ela está sentindo, no caso, o que ela está precisando, para aí sim a gente criar o nosso projeto, tanto em questões de design, tanto em questões de requisitos, com base no problema dela. O objetivo dessa persona é identificar as necessidades e dores mais críticas ao público-alvo, ajudando a equipe a desenvolver e criar funcionalidade que atenda a essas demandas de forma eficaz. Como eu disse agora e atrás, a gente cria essa persona para poder saber qual que é a dor dela. E aí sim a equipe vai poder saber como agir para resolver o maior foco dela naquele estado, qual que é a maior dor naquele momento. Nesses exemplos desse tipo de persona, eu estava pensando em personas relacionado à área de culinária. No caso desse exemplo dessa persona, nós temos um software que ele é um site aberto para todo mundo, ou seja, ele é um público geral. Então a gente não tem um foco específico para aquela persona, um foco específico para o nosso público.
E aí a gente cria uma pessoa padrão. Uma pessoa, no caso padrão que eu falo, pode ser uma pessoa que você pensaria que utilizaria ele. No caso, eu criei a história da nossa dona Rita, que adora cozinhar, mas tem dificuldade de encontrar receitas simples e rápidas na internet. Ela se frustra com um site cheio de propagandas e com instruções confusas. Então eu desenvolvi essa história para ela. E aí nós temos um site onde que pode oferecer essas receitas para elas. Que no caso, ela necessita de um site de receitas organizada com instruções claras e imagem para cada etapa de preparo. Então a equipe vai poder identificar, no caso aqui dela, ela quer ela tem a necessidade de receitas organizadas, com instruções claras e imagens para cada etapa de preparo. Então, nosso foco mais principal não é criar o login, a gente não é para o nosso foco principal não é a busca pelas receitas, mas sim como vai ser exibido o passo a passo da receita. Se vai colocar de forma clara e explicativa o que o usuário vai ter que fazer, o que o usuário vai poder ver nos passo a passo de cada receita. Outro tipo de pessoas são pessoas segmentadas por grupo. Como que vai funcionar essa persona? Diferentemente que a primeira, mas semelhantemente, a persona, quando a gente vai criar ela por segmento de dor, todas elas vão ter dor, mas quando a gente fala de público aberto, assim, nós podemos falar que pode ser qualquer pessoa que pode utilizar. Entretanto, quando a gente fala de persona segmentada por grupo, nós estamos falando de personas que pode ser aberta sim ao público, a todo mundo pode utilizar, mas que dentro desse público aberto nós temos grupos de pessoas específicos para isso. Vocês vão entender mais agora na definição e nas objetivas. A definição diz: uma persona que representa um grupo específico de usuários com funções ou papéis distintos no sistema. Cada papel pode interagir com um software de maneira diferente e possuir necessidades específicas. O objetivo dela é garantir que o sistema atenda aos diferentes tipos de usuário, proporcionando uma experiência personalizada e funcional para cada grupo. Então, é como eu tinha dito, a persona de segmento por grupo são personas onde que você tem vários grupos, ele é aberto para todo mundo, mas que ele possui vários grupos em meio ao redor, porque diferentemente da persona anterior, a gente pode deixar o software ele aberto para todo mundo utilizar, mas que não tem especificação certa de quem é a pessoa. É o nosso público-alvo, mas a gente não tem especificação de uma certa pessoa específica que vai utilizar e uma outra certa pessoa que vai utilizar também, mas que é diferente da primeira que eu tinha mencionado. No exemplo aqui, eu estava pensando em um software de culinária onde que ele mistura meio que como se fosse um iFood. Nós temos uma parte em app onde que o nosso cliente ele vai fazer o pedido. Nós temos agora uma outra visão, que no caso é o do atendente, que vai receber os pedidos para alertar e vai cadastrar as receitas dentro do aplicativo. E por fim, nós temos uma outra visão que é do entregador, que vai fazer a retirada do lanche e vai entregar no local. Mesmo o software ele estando aberto ao público, ou ele é específico apenas uma única empresa, ela é dividida para essas três pessoas. Que no caso o atendente ele vai receber, organizar os pedidos, o entregador retira o lanche do pedido e entrega ao cliente, e o cliente usa o app para acompanhar a comida e acompanhar os estados da sua entrega. E por fim, nós temos as personas de tarefas. O que é essa persona de tarefas? Mesmo a gente tendo uma persona que são definido para os nossos clientes, para que o time consiga entender
quais são as nossas prioridades, o que que a gente tem que fazer, nós podemos também criar uma persona que eu utilizo muito principalmente para o nosso modelo Scrum, que é a persona de tarefas. Você cria, na verdade, a gente no caso essa persona aqui, a persona focada na dor do usuário, a gente cria um objetivo antes de começar no desenvolvimento. E são pessoas que desejam, que estão atrás de software como os nossos. Mas já nessa de tarefas, são pessoas que são criadas no momento que está ocorrendo o desenvolvimento do software, mas que que são feitas para já executando o nosso software e aí assim podemos definir o que tem que ser feito de priorização, o que a equipe tem que fazer e como ela tem que fazer, com a persona demonstrando o que ela vai fazer. Para quem não entendeu, a gente na definição, os objetivos e exemplos, a gente vai explicando um pouco melhor. Uma persona na definição diz o seguinte: uma persona criada para descrever como o usuário interage com os sistemas em situações específicas apresenta o fluxo de uso, tarefas realizadas e os comportamentos esperados durante a interação. Então é como eu disse anteriormente, a, a nossa persona de tarefas são pessoas que a gente cria já utilizando nosso software, mas que vão passar por as etapas. Vou dar um exemplo. A gente tem uma funcionalidade, no caso, já vou partir direto, por exemplo, para vocês entenderem. Nós temos no caso, eu pensei em um software onde que ele que é o garçom, que ele vai anotando os pedidos. Então, qual que é a nossa prioridade? É ele anotar os pedidos. Tá, mas como é que ele vai anotar os pedidos? Então, vamos lá. A gente cria uma task onde ele seleciona a mesa, uma outra task onde que ele faz a anotação dos pedidos, uma outra task que ele pode enviar, uma outra task que ele pode modificar os status do pedido. Então vai depender muito de como é que você vai organizando ela para poder continuar, para poder mostrar para o seu time de desenvolvimento o que eles têm que fazer e como eles devem fazer. Já os objetivos falam o seguinte: ela guia o design de interface e a arquitetura de funcionalidade, garantindo que o sistema seja intuitivo e eficaz nas tarefas realizadas que o usuário precisa realizar. Vou dar um exemplo, mesmo um exemplo simples. O usuário ele tem que acessar uma tela de login, por exemplo. Ah, tá. Então, nós temos a nossa persona, o Rogério. O Rogério, quando ele abre a tela, ele está sentindo uma coisa. Ele precisa, modificando ainda com o dos pedidos, de anotar os pedidos. Mas ele tem que passar por uma tela de login. O que o nosso usuário pensa? Ele acabou de acordar, tá no trabalho, já vai ser quase, sei lá, umas 10 horas da noite, por causa que ele trabalha durante a noite todinha. Então ele tem que utilizar o nosso software de maneira rápida e simples, tendo apenas uma tela de login e uma senha. Então, o que a gente define? A gente define para a nossa equipe que naquela task a gente tem o Rogério, que ele acabou de acordar, ele está cansado, mas que iniciou seu trabalho e que ele precisa garantir que o sistema seja rápido e funcional. O que ele precisa para acessar o nosso aplicativo? Ele vai abrir o aplicativo e nela vai ter duas opções, onde que vai definir se ele quer se registrar ou se ele quer logar. Se caso ele deseja logar, ele vai ter dois inputs já de início, onde que são o seu nome de usuário e a sua senha. Ou pode trocar o nome de usuário por e-mail, entendeu? Então, daí, só de eu falar isso, a equipe ela já vai planejar e pensar
tanto o design e tanto os desenvolvedores de como é que vai ser essa tela, de como é que vai estar os botões para poder logar ou fazer um novo registro e onde que vai estar os campos de input. A equipe de back-end já vai preparar um banco de dados onde que vai armazenar os dados do usuário se logando, no caso, utilizando o e-mail e a senha, como por exemplo. O nosso design já vai planejar as definições de padrões de botões, porque já inicia aqui já pede, e aí define um padrão de botões, que no caso, por ser um restaurante, ele já define a paleta de cor de restaurante, e por também o foco ser ele mais simples, uma paleta de cor mais suave, e por aí vai. No exemplo, ainda sendo de anotar os pedidos, o Pedro usa o app para anotar os pedidos de várias mesas durante o turno. Então nós temos as etapas, que ele tem que selecionar a mesa no app, escolher os pratos de bebida do cardápio digital e enviar o pedido diretamente para cozinhar. Atualizar os status dos pedidos de entrega ou aguarde. No caso, vamos lá. O que pode, vamos supor, na primeira task, a de selecionar a mesa do app. O que a gente pode definir nessa task? A gente pode definir que o Pedro, ele está já começando a receber clientes, só que como ele é um app novo, é um app que está sendo utilizado hoje mesmo, no dia que ele estava trabalhando, então ele precisa cadastrar a mesa. Então, quando ele vai abrir o app, em cima vai ter os botões para poder inserir uma nova mesa e logo abaixo vai ter as listas das mesas que já estão cadastradas e com os status logo ao lado falando se está ocupado ou não. No caso, como ele iniciou o novo app, ele vai ter que primeiro passar pelo cadastro da mesa para registrar a mesa, para depois selecionar a mesa onde que o nosso cliente está. E aí tem uma outra task onde que vai ser para onde que o nosso como o Pedro ele vai fazer todo o registro da mesa. E aí, quando ele volta para essa task, onde que está essa tela que eu acabei de descrever, vai ter as mesas listadas. E aí, dentro dessa mesa, ele pode clicar em uma dessas mesas, onde que vai expandir, vai ter uma lista de pedidos. Se caso não tiver nenhum pedido, não vai ter nada escrito, mas se já tiver, vai ter uma lista de pedidos com as definições do que já foi entregue, do que ainda está em preparo e por aí vai. Então, com base nisso, a equipe ela já vai ter mais, mesmo você não descrevendo exatamente com muitos detalhes o que vai ter, quais são os tipos de dados, quais as paletas de cor, o que são as ações que vão acontecer, você já vai ter uma noção, porque você descrevendo o que o Pedro vai fazer durante a task, o que o nosso usuário vai fazer durante o sistema, a nossa equipe já vai ter uma noção do que eles têm que planejar fazer primeiro. Então, essas são as 3 tipos de personas que eu desenvolvi, que eu costumo fazer sempre quando a gente vai falar sobre algum tipo de projeto, sendo as 2 primeiras a nossa persona focada ao usuário, e também a nossa persona segmento por grupo. Quando a gente vai fazer a documentação do projeto inicial, onde que a gente vai ter o documento de visão e o modelo de negócio, e as pessoas de tarefas, quando a gente vai executar e fazer com que o time desenvolva o projeto. Agora, como criar uma persona para o projeto, eu tenho 2 visões de como é que você pode criar uma persona. Por isso que tem até o lado criativo e o lado mais informal, o lado mais inteligente do cérebro. Por quê? Porque as 2 formas que a gente pode criar uma persona com base em dados e com base na imaginação. Mas como assim com base nos dados e com base na imaginação? Calma que eu vou falar os motivos de cada um. Para isso, o que a gente faz? Com base em dados, como ela é criada? Ela é através de pesquisa feita para centralizar o seu público-alvo. Ou seja, para quando você tem um projeto, voltando para um projeto de biblioteca, por exemplo, e você tem
uma biblioteca que vai comprar o seu software, você já pode fazer entrevistas com as pessoas que vai utilizar o projeto, que vai poder utilizar ele, fazendo essa pesquisa para definir quais são as coisas perante ao projeto. Já a com base na criatividade, ela é baseada na ideia do software, o que o software é e o que ele e quem utilizaria ele. Então você tinha que imaginar, você tem que pensar. Se por exemplo, um software de biblioteca, mas você na sua cidade não existe biblioteca e a biblioteca mais próxima, sei lá, é 3 horas de viagem de carro. Então, para que você não gaste muito tempo na documentação ou que você tem pouco tempo para você entregar uma documentação, a de base na imaginação é quando você olha para o software, vê como é que o software é, e aí, com base nisso, você cria uma pessoa que utilizaria ele com base na criação. Só utilizando a imaginação, sem ter os dados relevantes. Com base nos dados, elas são perfeitas para a tomada de decisão, pois, nesse caso, você sabe o que o nosso usuário vai querer, você sabe o que o nosso cliente te vai desejar, porque você já conversou com ele, você já perguntou para ele o que ele queria, quais são as coisas que você quer, que ele quer, no caso, no projeto. Então, eles são bons para tomadas de decisão. Já com base na imaginação, elas são perfeitas para quando você se tem pouco tempo, como eu disse lá. Recentemente, eu participei do Hackathon. No Hackathon, a gente iniciou o Hackathon às meia-noite. Só que a nossa primeira entrega tinha que ser às 6 horas da manhã, do mesmo dia. Então, como é que eu, que acabei de receber informação do projeto, poderia ir pesquisar, ir atrás de pessoas reais para poder se tratar do projeto, para poder eu ter as informações do projeto, tudo o que ela deseja por aí vai. Então, com base na criatividade, você cria uma persona, né, imaginando o que ela quer, o que ela deseja no projeto. Na com base dos dados, ela tem alta confiabilidade, pois ela é feita de evidências reais de futuros clientes. Voltando para a biblioteca, como eu falei, quando você cria a persona com base nos dados, significa que você foi atrás dessas pessoas para saber o que elas desejam e o que ela passa, quais são as dores reais de uma pessoa que fica lá no balcão registrando o livro, vendo quem alugou e por aí vai. Então você sabe o que ela deseja, pois você mesmo viu o que ela está desejando. E ela te contou isso. Você tem os dados dela. Já a com base na imaginação, ela tem baixa confiabilidade, pois depende de quem for criá-los e da experiência da equipe. No caso, por exemplo, como eu falei, a biblioteca, ela é 3 horas daqui. Nunca pisei o pé numa biblioteca. Como que eu vou criar um software de biblioteca? É por isso que a persona no qual pode ser feita, ela não pode ter ela tem uma baixa confiabilidade por causa disso. Porque imagina, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Para saber, no software de biblioteca. Se eu nunca pisei numa biblioteca, eu não vou saber quais são os itens de maiores valores, o que o nosso cliente vai desejar. Então, suponhamos aqui que, sei lá, ao criar a minha persona, eu acredito que a persona ela vai desejar que de primeiro ela receba a demanda. Como que eu explico isso? Basicamente, ela vai ter o registro, as informações do registro, de quando é que o livro chegou na biblioteca, sem ser alugado, sem nada.
Se tratando do projeto, será que isso de fato é a coisa mais importante? Saber que dia e o horário o livro chegou naquela biblioteca? Sem ser alugado, no caso, suponhamos numa biblioteca de escola, como é que os livros chegou lá? O governo ofereceu. Será que isso é o mais importante mesmo a saber o que tem o maior foco no projeto? Por isso que ela tem baixa confiabilidade. Já com base em dados, a sua aplicação é ideal para projetos que estão em estágio mais avançados, como por exemplo no hackathon que eu mesmo disse. Quando a gente tinha pouco tempo, a gente não teve muito tempo para poder ir atrás de pessoas que iam utilizar o nosso software. Mas como quando elas estiverem em estágios mais avançados, a gente pode utilizar um investimento para poder fazer essa pesquisa para poder definir o que é o nosso, o que eles desejam de fato, porque, por exemplo, mesmo eles estando em estágios iniciais, como o nosso projeto está no momento, quando elas chegarem em estágios avançados, a gente vai querer alcançar nosso público, e para alcançar nosso público, a gente tem que saber, a gente, oh meu Deus, só um minutinho para trancar aqui o som, obrigado. Eu vou ler o anterior. Tá, voltando. Quando a gente está em estágios iniciais, a gente não precisa de muita priorização, entendeu? Mas quando ela estiver em estágio avançado, onde que a gente realmente precisa agora do nosso cliente, a gente pode fazer uma pesquisa para saber no que o nosso cliente deseja. E não precisa ser super avançado, faltando um passo e o projeto está totalmente pronto. Não necessariamente. Vamos se tratar de MVP, que é o nosso mínimo produto viável. Se o nosso protótipo, se o nosso projeto, ele tem 6 passos para poder a gente entregar para o nosso cliente final todo o software completo, no segundo ou no terceiro passo, eu já recomendo que você já faça essa pesquisa com base no dado, para aí sim ainda continuar construindo com mais detalhe o projeto do que o nosso usuário precisa. E às vezes até com esses dados, como o nosso MVP tem 6 passos, às vezes ela pode ir acrescentando mais passos, ou seja, tendo, sei lá, 8 passos para poder fazer a mais, por causa que a gente descobriu que tem coisas a mais que o nosso cliente quer, ou acaba de 6 para 4, que às vezes a gente pensava que o nosso usuário queria alguma coisa, sendo que na verdade não, ele não precisa, não é uma coisa importante. Já com base na imaginação, acredito que vocês já entenderam, que as suas aplicações é ideal para projetos que estão na sua idealização ou estágios iniciais. No caso, nos primeiros e nos segundos passos do seu MVP, o seu projeto pode utilizar uma persona com base na imaginação para que você não possa ter muito atraso na sua entrega de projeto, mas que aí sim também você tem uma persona já, onde com o seu time de desenvolvimento já vai entender o que é o projeto, o que o usuário, o nosso cliente vai desejar e desenvolver com base naquilo. E quais são os benefícios com os dados? Os benefícios com os dados, dela é a priorização de funcionalidades com maiores impactos. Pois, como eu falei anteriormente, sobre os MVP de 6 passos, que às vezes depois das respostas, ela pode se tornar 8, ela pode se tornar 4. Pois aí sim a gente vai ver que é os itens de maior valor. A gente está, sei lá, no segundo passo. E aí, com base nesses dados, a gente descobre que o item mais importante está no quinto passo. Então, ao invés de a gente realizar o terceiro ou quarto para chegar no quinto, que é o que o cliente mais deseja, a gente simplesmente pega o quinto, coloca no terceiro, e o terceiro a gente coloca no lugar do quinto, para que assim a gente construa o projeto com o que ele mais necessita.
E já com base na imaginação, o benefício dela é a estimulação da criatividade e da empatia inicial do time, onde que mesmo a gente não tendo os dados falando do que a gente vai desejar, o time ela já, mesmo se utilizar a imaginação para poder descrever o seu projeto inicial, o time ele já pode pegar uma empatia, saber o que o nosso cliente quer, sentir as mesmas dores que os usuários e tentar o máximo possível resolver essa dor dele. Agora, uma desvantagem de cada lado é que com os dados é que a gente pode ser mais demoradas e caras devido às necessidades de pesquisa. Vou pensar aqui numa biblioteca. Na biblioteca, quando você foi fazer aquela pesquisa. Imagina que nessa biblioteca ela é grande e ela tem 30 funcionários que faz esse negócio. Imagina você fazer uma entrevista com cada um dos funcionários, anotar as informações e ver o que cada um necessita. E se ainda a biblioteca é longe da moradia da sua casa e você não tem um local para dormir, mais perto da biblioteca, então você vai ter o gasto com a gasolina de você ir voltando. Então, por isso que ela é uma desvantagem, pois ela demanda tempo, porque você vai fazer a pesquisa com cada pessoa para você saber, ou você também pode fazer ela com uma amostra de sociedade. Nessa daí, com os dados, a gente vai falar em um outro vídeo de o que eu já estou planejando, que é de probabilidade estatística, onde que eu vou ensinar vocês a como fazer uma pesquisa para fazer essas pessoas com os dados, onde que vai ter todos, falando sobre amostra de sociedade, moda mediana, e também vai ter um template de Google Forms se tratando para poder montar uma estatística dele. Isso é mais para frente, não é o foco desse vídeo, mas vocês entenderam que ela demanda tempo porque você vai ter que pegar dados dessas pessoas para formar uma única só persona. Já com base na imaginação, uma desvantagem dela é que pode ocorrer risco de viés no software ou estereótipos. Estereótipos, óbvio, é imaginar, por exemplo, a gente está em um software de biblioteca. Você pode estereotipar falando que todo mundo que trabalha lá é super nerd, sabe das coisas, é um leitor, fica lendo livro. E às vezes não, às vezes a pessoa ela pode não saber muito sobre livros. E se caso você criar um projeto focado, né, com esse estereótipo de ela não saber saber muito sobre livros, sobre capítulos, essas coisas de livros, ela pode acabar se confundindo e se baralhando na utilização do software. E também pode ocorrer risco de viés no software, o que, como eu falei, às vezes, vou dar um exemplo aqui, a gente está fazendo um software de 6 passos, só que a gente já desenvolveu o primeiro e o segundo. Só que se você pegar para analisar bem, às vezes o primeiro que a gente desenvolveu, ele não necessariamente seria o mais importante. Então, daria esse risco de viés, porque a gente fez uma coisa de um projeto de biblioteca que pode ser descartado, porque ela não é útil para um projeto de biblioteca. Então, pode ocorrer esses riscos quando é com base na criatividade, na imaginação. E por fim, umas dicas finais é que, como eu falei, nada de baseado com os dados, a gente vai ter uma aula de probabilidade estatística. Por quê? Por que a gente vai ter essa aula de probabilidade estatística? Porque a dica que eu dou é que faz a pesquisa junto com pesquisa de design e pesquisa de requisitos para poder montar os seus dados de persona. Porque quando você faz esse negócio de amostra de sociedade, você já pode incluir outros fatores envolvidos sobre quais são as coisas que o cliente mais deseja quando se trata de um software de biblioteca. O que das 30 pessoas, qual que é o padrão de pessoas que responderam a mesma coisa
que é o que elas mais querem em um projeto de biblioteca. E dessas 30 pessoas, qual que a maior as pessoas responderam a uma cor azul e branco para um projeto, entendeu? E aí, assim, você já pode definir estratégia de design e definição de requisitos, junto com a criação de personas. Então, no caso, são 3 coelhos numa cajadada só, que você consegue realizar. Já com base na criatividade, ela cria uma persona onde tem muitos deveres e extrema dificuldade em algo onde que o software solucionador dela tenta causar empatia por ela. No caso, como a gente está em estado de imaginação, seja ela, vou dar um exemplo, no hackathon a gente teve o pitch. Então, a gente, para poder impactar os nossos avaliadores, a gente tinha que falar da nossa persona, de quem são nossos usuários e como a gente agiu com o software devido à dor dele, devido ao que ele precisa, entendeu? Aí, com base nisso, essa é a dica que eu dou para vocês, que na de dados você faz uma pesquisa junto com a de pesquisa de design e pesquisa de requisitos, e na de imaginação você tenta causar impacto. Coloca que a vida dela é muito sofrida mesmo, e que ela tá com uma dor, e nessa dor só o nosso software ajuda ela. Não tem outro software que ajuda ela, é só a nossa dor, entendeu? Então, essa é a recomendação essa é a dica para vocês, e também essa é as 2 formas que eu vejo de como é que se cria uma persona. Para os nossos exemplos, elementos de persona, o que eu acho que tem que ter para definir uma persona? A gente primeiro tem que ter a sua demografia, para a gente poder saber o que é a persona, a sua idade, o seu gênero, a sua ocupação, a sua localidade, outras características dela. Nós também pode ter contextos históricos, para onde que a gente vai contextualizar algumas informações, seja da persona ou histórico da persona, se a pessoa ela é formada em alguma área e deseja se graduar, ou até mesmo se caso, por exemplo, a pessoa está fazendo uma graduação em inteligência artificial. Isso a equipe não sabe o que é inteligência artificial. No contexto, você pode explicar o que é inteligência artificial para a equipe já entender. Um exemplo. Outra coisa que é bom também anotar quando você for criar uma persona, que são os seus hábitos e o seu comportamento. Nesse item é bom, por quê? Por causa que você vai definir o que a persona quer no projeto e o que ela não quer no projeto. No caso, por exemplo, suponhamos que a nossa persona tem toque. Ela gosta de deixar coisas organizadas. Então, observando esses hábitos e o comportamento, a gente pode definir que a nossa persona, por ela, maioria das pessoas, a nossa persona, ela gosta de coisas mais organizadas, a gente pode definir que, sei lá, em uma lista de itens que vai estar no projeto, sempre ela vai estar se reorganizando em ordem alfabética, por exemplo, entendeu? Para que aí sim não haja desconforto no nosso cliente. E a situação de vida atual dela indica o que está acontecendo exatamente na vida dela. O que está acontecendo na vida dela? Ela está trabalhando em um local? Ela está viajando? E por aí vai. É uma descrição simples e breve. Agora, os mais importantes. A dores e dificuldade. É onde que você vai relatar o problema, a origem da dor dela, o que está acontecendo, o que está fazendo com que ela sofra naquele momento. Isso pode também ser uma situação do que está acontecendo atualmente na vida da pessoa. Se ela está trabalhando, se ela, na situação atual da vida da pessoa, ela arranjou um estágio local, a dor e dificuldade dela é algum problema que pode ocorrer durante o trabalho dela. Já os objetivos e necessidade, que é o último item, é o que ela deseja. O que ela deseja?
já e o que ela necessita para alcançar seus objetivos. Voltando, se na situação da vida atual dela ela é uma estagiária, logo o seu objetivo e sua necessidade é de se firmar na empresa e ganhar um ótimo salário. Então a gente tem que, além de resolver as dores dela, a gente tem que meio que impulsionar ela para que ela seja destacada e aí sim seja efetivada. E para a gente demonstrar um exemplo, eu peguei esse gerador de palavras aleatórias e escolhi no dicionário alguma uma profissão. E aí ele gerou uma palavra aleatória para mim, onde no caso eu vou criar uma persona e eu também recomendo, caso vocês quiserem, vocês podem ver a palavra, pausar o vídeo e desenvolver uma persona com base nesses tópicos aqui. E aí vocês podem comentar no campo de comentários aqui do YouTube, que aí eu vou dar dando like, eu vou comentar pontos de melhor do que deveria fazer, ou coisas que tá muito boa na persona. Não, pode comentar se vocês quiserem, eu vou a certeza que eu vou dar um gostei nos comentários de uma persona que é voltado a essa profissão aqui, para nosso exemplo. E a palavra que saiu aleatoriamente foi obstetriz. Quando eu vi isso, eu não soube ideias do que é. Eu tive que fazer uma pesquisa antes. E vamos lá. Já que eu defini que falei para vocês escreverem, vamos definir uma coisa. Primeiro, eu vou querer uma descrição breve do que é um projeto. Esse projeto ele tem que ser um resumo simples, mas que seja voltada à área de obstetrícia, um projeto de software voltado à obstetrícia. Que no caso, na minha ideia, eu fiz o quê? Eu dei uma descrição de um projeto, que é um sistema de software desenvolvido para otimizar a gestão de informações de rotina no atendimento obstetrístico. E o objetivo principal é oferecer uma ferramenta intuitiva e eficiente para os profissionais da área de obstetrícia, permitindo que eles organizem plantões, acessem prontuários de paciente e gerenciem relatórios médicos de forma precisa e ágil. E aí, quando vocês montarem essa definição, aí sim vocês criam uma persona com base na sua criatividade para que a gente possa entender quais são as dores e quais são os nossos focos mais principais para poder desenvolver esse projeto. Então, no caso do meu projeto, eu criei a nossa queridíssima Maria Eduarda. Maria Eduarda é uma jovem de 26 anos que mora no Goiás. Ela é brasileira e ela está se especializando em obstetrícia. Ela é pessoalmente física, ela é loira, tem os olhos azuis e gosta muito da cor rosa. E aí, nos contextos, que provavelmente se você está vendo esse vídeo e viu lá a nossa palavra-chave, que é obstetriz, provavelmente você está em dúvida em saber o que é essa palavra. E aí, no campo de contexto, eu descrevi: obstetrícia é a área que lida com a gravidez, seja no parto ou no período pós-parto. Então, nosso projeto ele tem que, por nosso time de desenvolvedores só saber desenvolver e criar design, né, e fazer uma coisa no computador, eles não vão saber o que é isso. Então, no contexto, eu posso explicar para eles entenderem o que é o projeto, o que vai ser. Porque ao invés de... Eu, obviamente, não estou falando que não é uma boa ação fazer isso. Mas em projetos iniciais, você não precisa contratar. Se você está fazendo no caso o nosso aqui, ele é um software para médico. Você não vai contratar um médico para poder acompanhar o time de desenvolvimento, para ele poder falar para o time o que ele vai querer ou não. Você pode contextualizar ele falando o que é o projeto, o que no caso é a obstetriz.
E aí, que no caso aqui é sobre parto, é sobre funcionários que cuidam das mulheres quando estão em trabalho de parto. E como eu falei nos hábitos de comportamento, eu falei o negócio do toque. E nela, nessa nossa persona, eu descrevi que ela possui um toque e não gosta de deixar as coisas desorganizadas. Então, quando ela vai organizar, é, quando no nosso sistema for tiver uma lista de pacientes dela, a lista sempre vai estar organizada em ordem alfabética, para ela poder não se sentir desconfortada quando ela estiver mexendo no nosso projeto. O nosso projeto é para ela se sentir bem, para resolver a dor dela. Não que ela resolva a dor dela, mas que ela se sinta mal de usar o nosso projeto, entendeu? A situação de vida dela, lá, como eu dei nos exemplos anteriores lá, ela tem ela depois de bastante tempo, ela conseguiu um estágio em um hospital local e que os médicos que estavam supervisionando ela já deixou ela livre para fazer as coisas ela mesma sozinha, porque ela já ganhou as confianças dos médicos. E aí, quais são as nossas dores? As nossas dores são que recentemente houve um aumento de mulheres grávidas que estavam já prestes a parir a criança. Então, por ter esse excesso de plantão e, e essa mania de toque, ela acaba, nesse caso não é por causa do toque, mas sim por causa que teve esse aumento de pessoas que estavam em trabalho de parto e ela ainda sobrecarregada por causa do plantão, ela acabou se confundindo e trocou alguns relatórios médicos. Então, no caso, é o nosso problema, o problema dela é que ela fez essa confusão. Ela tá sobre estresse por causa dos plantão e que ainda por cima ela trocou relatórios médicos de pacientes, confundindo e deixando tudo desorganizado. Então, o nosso software tem que organizar isso, tem que ajudar ela a organizar melhor os seus plantão e ainda por cima tem que deixar com que não rola essa bagunça, sabe? Que quando ela for ver o paciente, lá vai ter todas as informações do, do seu paciente, da sua paciente que está grávida. Então lá vai ter a descrição, sei lá, Juliana, tananana, Flávia, tananana, e aí vai estar tudo organizado para ela, para que não ocorra esse problema. E quais é o objetivo da nossa Maria Eduarda? A Maria Eduarda, ela quer ser efetivada para alcançar um ótimo salário. E para isso ela precisa se destacar, garantindo que ela não cometa erros. Se lembra das dores dela? Isso é um erro que ela cometeu. E ela pode tomar um prejuízo por conta disso. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que fazer com que ela consiga utilizar o nosso software para organizar as coisas, para que aí sim ela consiga não cometer erros e ser efetivada no hospital. Então, aqui está na frente de vocês um exemplo de persona, no qual a persona que eu criei para o projeto. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print dessa tela aqui para poder vocês criarem a própria persona de vocês. E, sendo por fim, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Esse foi o fim da aula de hoje, mas, obviamente, não é o fim da nossa série de aula. É só o início, ainda tem muita coisa que eu quero ensinar a vocês, que eu quero que vocês entendam para poder ajudar pelo menos um pouco com você nesses conteúdos. E muito obrigado por assistir. Dê o like se vocês gostou, mostre esse vídeo para alguns professores, para outros alunos, caso eles tiverem dificuldade, ou para os professores ver se eles amenizam um pouco, indo com base no vídeo para dar aula para vocês. E espero que vocês gostem, deixem um like, se inscreve no canal, comenta no comentário essa atividade que eu falei para vocês, de fazer a descrição do projeto sobre obstetriz e ainda por cima descrever a persona aí no campo de comentário. E por fim, muito obrigado por assistir e tchau! Mua!